Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná para você do nono ano do ensino fundamental. Antes de falarmos sobre o tema da nossa aula, vamos aos recadinhos importantes aí para vocês. Primeiro, assista às aulas Paraná. Depois, acesse o Google Classroom, realize as atividades, teste seus conhecimentos e marque sua presença. E se porventura você não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso na sua escola. Tema da nossa aula de hoje, a economia e o desenvolvimento da Europa Ocidental. Na aula anterior falamos sobre o leste europeu, né? Hoje vamos falar aí sobre o nosso primo rico. Objetivos da nossa aula, né? É parecido com a da aula anterior, compreender o processo de desenvolvimento econômico da Europa Ocidental, da porção da Europa mais desenvolvida. Na aula anterior, nós falamos sobre a economia e o desenvolvimento do leste europeu, né? Vimos todas as questões aí dos entraves, os obstáculos que essa porção da Europa passou durante muitos anos, né, sob o domínio da extinta União Soviética e com o ingresso agora na União Europeia, firmando acordos comerciais importantes para a região. Vamos começar de novo aí com um exercício, parecido com o da última aula também. Né? A que se deve o maior desenvolvimento da Europa Ocidental em relação ao leste europeu? Tempo na tela aí para vocês.
Bom, vamos lá, vamos à releitura e à correção do nosso primeiro exercício. Né? Já estamos tratando desse assunto há algumas aulas, né? Então a resposta é: o maior desenvolvimento do Ocidente, né, tem essas questões. Tem outras questões, né, trouxe algumas importantes aqui. Além, né, da Europa, da parte ocidental, ter sido o berço da industrialização, com a primeira Revolução Industrial, na Inglaterra, a industrialização expandindo para todos os países, né, desenvolvidos da Europa. E no período da Guerra Fria, né, essa parte ocidental foi aliada dos Estados Unidos, fazia parte do sistema capitalista. Aqui um mapa para a gente falar de localização, né? Lembrando lá dos métodos, né, os princípios do método da geografia, né, a extensão, né, o tamanho do território. E aqui está a Europa Ocidental, a porção mais desenvolvida desse continente já há um longo tempo. A União Europeia, não podemos deixar de destacar esse bloco econômico, funciona com um mercado único, a gente já viu, constituído por 27 países, é a maior potência comercial em nível mundial. E trouxe uma informação aqui em números, né, em termos do valor total dos bens e serviços produzidos, o PIB, a economia da União Europeia acaba superando a economia dos Estados Unidos. O PIB da União Europeia foi, em 2017, de 15.300 mil milhões de euros. Lembrando que o euro é a moeda mais forte do planeta também. Vamos por um quiz agora, número 2 aí. Qual é o bloco econômico mais desenvolvido do planeta? Pô, isso é difícil, hein? Será que é o NAFTA? Os tigres asiáticos? O Mercosul ou a União Europeia? Vai lá, tempo na tela para vocês. Aí, pessoal, estamos de volta. Vamos à releitura e à correção do nosso quiz, né? Qual é o bloco econômico mais desenvolvido do planeta? Sem mais delongas, né? É a União Europeia. As atitudes, né? O funcionamento, a organização desse bloco também se faz muito importante para que chegasse a esse nível de desenvolvimento, né? O maior do planeta. Juntamente com os Estados Unidos e a China, né? Que são os dois países riquíssimos do mundo, né? A União Europeia, junto com esses dois países, são os maiores parceiros comerciais, né, do mercado mundial. Aí, os Estados Unidos, a União Europeia e a China. Aí é uma questão interessante também, embora a União Europeia tenha só 6,9% da população mundial, né,
As trocas comerciais com o resto do mundo correspondem a 15% das exportações e importações no mundo são realizadas com a União Europeia. Aí as características, né? Como eles chegaram a esse nível de desenvolvimento. Primeiro, apoiam a indústria e as empresas europeias. Com a sua política, a União Europeia ajuda as indústrias e as empresas a se tornarem mais competitivas. Elas são subsidiadas, recebem investimentos do mercado interno, ao contrário da América, África e alguns países da Ásia, que desenvolvem a sua economia quase que na sua totalidade de investimentos externos, né? Então, eles tornam a criação de empregos, é insistido nisso, crescimento econômico e asseguram um ambiente favorável às empresas. Seja uma grande empresa, pequena ou médio porte, todas elas têm a atenção desse bloco econômico. Os programas que são instituídos, né, para auxiliar as pequenas e médias empresas, né, na Europa, se você é um empreendedor, você vai ter um incentivo muito grande para continuar o seu empreendimento. Você vai receber subsídios, vai receber auxílio, vai receber ajuda. Lá eles têm alguém que ajuda neste desenvolvimento. Isso é muito importante. Oh, perdão, o professor apertou aqui. Vou botar no euro. Outro importantíssimo, né, o euro, moeda oficial de 19 desses 27 países. Não são todos os países que fazem parte da zona do euro. Inclusive a Inglaterra, né, está prestes a abandonar a União Europeia e a zona do euro. O euro foi introduzido em 2002, né? Foi ao longo de 40 anos que eles estavam estudando e tentando criar uma moeda única, né, para o bloco. O Banco Central, a Comissão Europeia, mantém o valor e a estabilidade do euro. O euro é a moeda mais forte do planeta, mais forte que o dólar, mais forte que qualquer outra moeda. Bom, para um quiz aí número 3, né, para confirmar qual é a moeda utilizada pela maioria dos países da União Europeia. O real, o marco, o euro ou os bitcoins? É com vocês lá, tempo na tela.
Vamos lá, pessoal, estamos de volta, vamos à releitura e à correção do nosso questionário. A moeda mais utilizada pela maioria dos países da União Europeia, né, sem muito erro, é o euro. Repetindo, a moeda mais forte do mercado mundial. E aí, será que o Brasil tem alguma coisa a ver com a União Europeia? Além de temos trocas comerciais, é um parceiro do mercado brasileiro, do mercado nacional. No ano passado, né, temos aqui a foto da convenção do G20 em Osaka, onde foi firmado um acordo Mercosul-União Europeia. Já há 20 anos, o Brasil vem tentando firmar esse acordo. O que isso vai significar? Nós teremos a União Europeia, o segundo maior parceiro comercial do Mercosul, do nosso bloco econômico, e o Mercosul, por sua vez, nós somos o 8º maior parceiro comercial extra-regional, né? Lógico, fora do bloco, fora da zona econômica da União Europeia. Mas então o Mercosul tem uma importância gigantesca aí nesse contexto, né? O nosso bloco econômico, infelizmente, ele sofre alguns entraves, né? Até o interesse de outros blocos econômicos que ele não prospere, né? Isso chama-se competitividade. A gente viu o caso da China disputando com a União Europeia. Então o Mercosul ainda não demonstrou ainda toda a sua força. Nós temos uma questão muito decisiva até, pode parecer que não, mas é o idioma, né? O Brasil aqui na América Latina é o único país que fala português de Portugal. Os outros países falam línguas derivadas do espanhol, falam o espanhol. Então isso é um primeiro entrave. Os países da América Latina também são receosos em relação ao Brasil, né? Acusam o Brasil de ser um representante dos Estados Unidos aqui na América Latina, entre outras questões que trazem obstáculos para o desenvolvimento do Mercosul, que poderia ser um bloco econômico de muita força. Mas nós chegaremos lá. Então, o que o Brasil importa da União Europeia? Coloquei alguns produtos importantes aqui. Medicamentos para medicina humana e veterinária. A gente sabe que os remédios na maioria, são feitos por multinacionais europeias. Demais produtos manufaturados. O que são esses produtos manufaturados? Produtos de beleza, alimentício, uma infinidade de produto tecnológico que nós consumimos, que são da indústria europeia. Compostos heterocíclicos, seus-sais e sulfonamidas. Nossa, agora ficou difícil, né? Esses elementos aqui, eles são utilizados na fabricação de remédios, de perfumes, de uma infinidade de produtos. Importamos também partes e peças para veículos, automóveis e tratores, inseticidas, formicidas, herbicidas e produtos semelhantes. Então o Brasil importa muita coisa que nós não desenvolvemos aqui no nosso território, né? Nós ainda estamos caminhando para desenvolver uma indústria brasileira mesmo, forte, né? Para fomentar, enriquecer e fortalecer o Mercosul. Vamos mais um quiz aí. O Brasil firmou uma parceria com um importante bloco econômico. Qual é este bloco? NAFTA, Tigres Asiáticos, Mercosul ou União Europeia? Mais um difícil aí. Vai lá, tempo na tela para vocês.
Vamos lá, galera, vamos à releitura e correção do nosso questionário. O Brasil firmou uma parceria com um importante bloco econômico. Qual é este bloco? Lembrando, a parceria foi firmada no ano de 2019 com a União Europeia. Isso trará uma série de benefícios para o nosso território, né? Os investimentos e trocas comerciais, acordos, às vezes isenção de impostos em mercadorias. Mas será que esse acordo pode interessar mais a Europa ou mais ao Brasil? Os produtos que nós exportamos para a Europa, eles têm um custo maior ou menor dos que nós importamos do continente europeu, né? É um caso a se pensar. Aqui um gráfico interessante sobre a evolução do comércio entre a União Europeia e o Brasil, né? Nós tínhamos, a partir de 2007, aqui ainda, as exportações, né? E as importações. A gente importava mais do que exportava. Isso, para o crescimento econômico, não é interessante, né? Eu tenho que vender mais do que eu compro, né? Em 2019, a gente já estava bem enfraquecido essas trocas comerciais com a União Europeia, né? A partir desse acordo, espera-se que essa situação se reverta e a gente possa ter mais acordos, mais trocas comerciais com esse bloco econômico. Vamos ao desenvolvimento, né, na União Europeia. É interessante, dessa vez, será que eu vou falar de novo? Crescimento econômico, vou falar de novo. Crescimento econômico não nem sempre é sinônimo de desenvolvimento humano, mas na Europa é sinônimo. O crescimento econômico europeu traz benefícios ao desenvolvimento humano. Por quê? Algumas questões. Apoio à educação e uma formação de qualidade, bem como a coesão social. O que é coesão social? Uma sociedade coesa, unida, única. A União Europeia estabelece o quadro para os países trocarem boas práticas, eles trocam experiências entre os países um aprende com o outro, né? Repito, eles tiveram que passaram por cima aí de muitos conflitos ao longo da história do continente europeu para chegar nesse resultado, né? Esquecer essas rusgas aí que eu acabei de comentar sobre o Mercosul, né? Que isso fosse esquecido e que o bloco se tornasse mais coeso. O que leva esse investimento, essa troca de experiências? Torna a aprendizagem ao longo da vida e a mobilidade uma realidade. Melhora a qualidade e a eficácia da educação e da formação. Promove igualdade, né? Quando você tem uma educação de qualidade, as desigualdades, né, que são uma característica da sociedade, elas vão desaparecendo. A coesão social e a cidadania ativa. Podemos exercer o nosso poder de cidadão. Nós somos cidadãos e temos o poder de exercer a nossa cidadania. Reforçar a criatividade, né, incentivar as inovações e o empreendedorismo. A gente viu que o cidadão lá quer empreender, ele vai ter todo o auxílio disponível para isso. Outra questão importante do desenvolvimento humano na Europa é o respeito aos direitos humanos, não só no próprio continente, mas também interferindo e agindo em questões de direitos humanos em todo o planeta. A política da União Europeia, né, tem duas vertentes: proteger os direitos humanos fundamentais dos cidadãos e promover os direitos humanos no mundo todo, ser um exemplo de respeito aos direitos humanos. Como que eles fazem isso? Promovem o direito das mulheres, das crianças, das minorias e das pessoas deslocadas. Só para a gente usar mais um princípio do método geográfico e fazer uma analogia, uma comparação com as ilhas da Oceania que nós vimos. Lembram? As Ilhas Salomão, Nuvato, que não existe direito para as mulheres. A política é toda liderada pelos homens. Ele se opõe à pena de morte, tortura e tráfico de seres humanos e à discriminação. Vou fazer uma ressalva aqui na discriminação, né? Porque a partir da crise aí do 2008, a imigração na Europa começou a ficar mais intensa. Até que a Europa vinha bem antes da crise, os imigrantes eram muito bem-vindos, né? Mas a partir da crise eles já passaram a competir com o cidadão europeu, disputando postos de trabalho.
e desenvolveu-se lá uma situação difícil, que é a xenofobia, a aversão ao estrangeiro, né? Os imigrantes já não são mais tão bem-vindos no território europeu devido à crise. Ela vela pelo respeito dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Então, a Europa, lá a partir do seu desenvolvimento, já há séculos atrás, né, veio compreendendo que o ser humano não é uma coisa determinada, né? Cada ser humano tem uma forma de se expressar, tem uma cultura, tem um interesse econômico, né? E esses direitos são respeitados. Bom, mais um quiz aí rapidinho. Promover os direitos das mulheres, das crianças, das minorias e das pessoas deslocadas. Esta afirmação está relacionada aos planos econômicos, deveres dos cidadãos, direitos humanos ou problemas políticos? Vai lá, tempo na tela aí para vocês.
Vamos lá, nono ano, vamos reler e corrigir o nosso questionário. A afirmação: promover os direitos das mulheres, das crianças, das minorias e das pessoas deslocadas. Esta afirmação está relacionada aos direitos humanos, que a Europa, o governo, as organizações tentam implementar essas premissas, né, do respeito às minorias, às crianças, às pessoas deslocadas, né, que chegam lá, os imigrantes. Aí a questão da saúde também não é diferente, né? O governo aprova a saúde pública, né, complementa políticas nacionais, dá apoio às políticas dos países, ajuda os governos a alcançar objetivos comuns, né, congregar recursos, superar desafios, para além de adotar a legislação e normas europeias aplicáveis aos serviços de saúde e financia projetos de saúde em toda a União Europeia. Seja o país do leste europeu, qual for o país, você tem o apoio e o acesso à saúde. Vamos lá, o último quiz aí da nossa aula, já estamos encerrando. Número 6. Para que um país ou grupo de países alcance um desenvolvimento verdadeiro, são necessários investimentos na indústria, investimentos socioeconômicos, investimentos internacionais ou investimentos na educação. Vai lá, nono ano, com vocês.
E aí, pessoal, estamos de volta. Vamos reler e corrigir o nosso último quiz, dicionário. Para que um país ou um grupo de países alcance um desenvolvimento verdadeiro, desenvolvimento humano, aliado ao crescimento econômico, são necessários investimentos na indústria? Também. Investimentos internacionais? Sim. Investimentos na educação? Também. Mas todos esses fazem parte dos investimentos socioeconômicos. Não posso só investir na sociedade e esquecer da economia do país. Não posso só investir, direcionar todo o subsídio para a economia e esquecer da parte humana. Então, os investimentos têm que ser socioeconômicos. Vou investir na economia? Tem que pensar na sociedade. Então, nós vimos na aula de hoje a economia e o desenvolvimento da Europa Ocidental. Historicamente, a Europa Ocidental já é uma região muito desenvolvida. A partir lá, repito, foi o berço da Revolução Industrial, da primeira. Depois a indústria foi se difundindo, se espalhando pela Europa, e esse modelo industrial que nós temos, né, é muito com consequência da primeira, da segunda, da terceira Revolução Industrial e até de uma quarta Revolução Industrial que nós estamos vivendo atualmente. É lógico, a gente já viu que nem tudo são flores lá, nem tudo dá certo, né? Seria até quase impossível, né? Ainda existem as desigualdades, existe em níveis menores, mas existe um certo preconceito, né? Eu falei a xenofobia, a chegada de imigrantes, e com a crise isso ficou mais acentuado. Mas, via de regra, a Europa, né, ela confirma que o crescimento econômico pode sim ser sinônimo de desenvolvimento humano. Beleza, galera? Valeu aí, mais uma aula Paraná de Geografia. Até a próxima!